nos respondendo. Né? O nosso próximo ponto aqui é Copa do Mundo Feminina, que o Brasil será sede em 2027. E aí, guris, o que vocês acharam disso? Não vai ter Copa ou vai ter Copa? Agora tem que ter Copa, né? Tem que ter Copa agora. Agora tem que ter. Tem que ter Copa! Tem que ter Copa. Agora vale a pena ser detido, levar umas borrachadas da polícia militar para que haja essa Copa. Muito embora a gente saiba também, né, que ela vem dentro desse processo, é um produto, não deixa de ser um produto, né? Mas mais importante do que o produto, a comercialização e essa perspectiva financeira, eu acho que é a questão simbólica, né? A gente está falando de uma Copa do Mundo de futebol feminino no Brasil, um país que teve uma lei proibindo... Primeira na América do Sul. Então, proibindo a prática de futebol feminino, proibindo que mulheres praticassem o esporte, isso justifica muito do porquê, muito embora tenha melhorado bastante, as partidas de futebol feminino estão cada vez mais interessantes, e eu, como corintiano, posso dizer, né, que é muito mais interessante ver o time feminino do Corinthians do que o time masculino. Não tem comparação. Não tem comparação. Então, assim, mas para mim, que torço pro Corinthians, porque as brabas são brabas mesmo, é mole, né, é fácil dizer, porque é um time que vem ganhando tudo, é um time que vem dominando o cenário do futebol, não só do futebol no Brasil, em São Paulo, no Brasil, mas também na própria América do Sul, né? Tem conquistado algumas Libertadores, mas enfim, não é essa a discussão. O que eu queria dizer é que muitos dos argumentos que muitos se utilizam, né, de não, o futebol feminino é chato, o futebol feminino parece outro esporte, não tem a mesma dinâmica, não tem isso, não tem aquilo, e aí eu volto a ressaltar, cada vez menos é assim, né, e cada vez mais esse tipo de argumento não está acompanhando a evolução do próprio futebol feminino. Mas, todos esses pontos que essas pessoas apontam, de forma a criticar, de forma a diminuir o próprio futebol feminino, não estão levando em consideração uma coisa importantíssima, que é o fato desse esporte, dessa prática, ter sido proibida de ser desenvolvida por mulheres, né? Então, como que você quer que esteja no mesmo nível se durante décadas houve a proibição, né, da realização desse esporte? Então, eu acho assim, que a Copa do Mundo... Oi? Enquanto não sabem que houve essa proibição, né? Então, e daí esse era o ponto que eu ia falar, que a importância da Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil está relacionado com isso. A gente pode pensar da proibição, e aí fazendo nessa linha do tempo, até a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil, um país que teve uma lei que proibiu a prática de futebol por mulheres, né? Então, nesse sentido, eu acho fantástico. Acho que é uma puta bola dentro, por assim dizer, né? Um puta golaço aí de quem articulou para isso, né? E, querendo ou não, tem o dedo do governo federal nisso daí, né? Assim como teve nas outras realizações da Copa do Mundo e das Olimpíadas ali de 2014 e 2016. O Pan-Americano também, em 2007, e mais simbólico do que isso é se o Brasil ganhar. Porque, sobretudo contra os Estados Unidos, na final. É verdade. Seria porque o técnico é o Arthur Elias, hein? Não, e a chance do Brasil ter um time competitivo, que consiga bater de frente, né? E o Brasil bate de frente com os Estados Unidos em competições que não são a Copa do Mundo, mas quando chegar na Copa do Mundo é sempre uma pedra no sapato, né? Então seria ganhar dos Estados Unidos na final na Copa do Brasil. Isso aí seria perfeito. Acho que o Arthur Elias deve sonhar com esse dia. Mas tratando da Copa em si mesmo é espetacular, né, cara? Acho que não poderia ter sido antes, mas talvez o momento do futebol brasileiro feminino seja interessante trazer essa Copa para cá. E, sim, eu espero, no mundo ideal, que a vinda da Copa, ela, de algum modo,
traga algum tipo de estrutura para o futebol feminino no Brasil, sei lá, forçando os clubes mais do que eles estão fazendo, alguns clubes estão fazendo só porque é obrigatório agora, né? Mas na formação de jogadores, na estruturação dos clubes, das bases, né? Não só dos clubes grandes, mas de clubes menores, né? Ou o clube de várzea, enfim, né? Futebol varziano feminino também. Então, que haja essa estruturação. Não vai ter construção de estádio dessa vez, né? Os estádios estão todos construídos aí. O Beira-Rio vai sediar, né? São 7 jogos. Claro, 2027 está longe, né? Mas, enfim, a Neoquímica Arena e o estádio do Corinthians também vai sediar. Então, vai precisar construir os estádios. Mas, por outro lado, sendo organizado pela FIFA, né? A FIFA cria vários feudos nos estádios da Copa, né? O governo dá simplesmente praticamente os bairros onde os estádios estão e a FIFA faz o que quer nesses bairros. Então também é interessante notar a dinâmica que vai acontecer nesses locais, né? Eles fecham lá o estádio de 1 a 2 quilômetros, só passa quem tem ingresso, só pode comercializar produto quem tem autorização, enfim, é uma desgraça. E infelizmente os governos permitem que a FIFA faça isso, né? É uma das prerrogativas, acho que, para a FIFA realizar o evento. Então tem esses problemas também que vai ter que ser visto, que já aconteceram nas Olimpíadas e na própria Copa do Mundo de 2014. O que eu espero que pelo menos que a Copa do Mundo faça as equipes femininas em primeiro lugar dos clubes brasileiros jogarem em estádios, né? Porque muitos dos campos que as gurias jogam hoje, a gente estava falando agora há pouco da dupla Grenal, né? Tipo, jogam em estádios que não tem a mínima condição para receber uma partida decente de futebol, né? Então, né, eu tava falando do Grêmio, mas o Inter treina no estádio do Sesc, aqui na Avenida Protásio Alves, em Porto Alegre, que é olha, nem para várzea, gurizada. É um campo ridículo, de uma estrutura horrível, de acesso pior ainda, né? Então, né, se a gente vai receber, né, o principal evento do futebol da categoria, né, que nada mais justo que os nossos clubes também possam ocupar os estádios que as equipes masculinas utilizam também, ou minimamente um estádio decente, né, que haja um incentivo para que o torcedor também vá acompanhar. Então, é importante a gente pensar, né, que nem o Michel ressaltou, né, o futebol foi crime no Brasil. E tem uma outra coisa, não foi só no Brasil. Né? Na Primeira Guerra Mundial, o que acontece? Na Inglaterra, boa parte dos homens vão para a guerra, né, para o campo de batalha. Né? As mulheres, dentro daquelas divisões de gêneros pré-estabelecidas pela sociedade vitoriana, né, elas saem daquela função de procriadora, de donas do lar, e vão para as indústrias. E bem, quase no movimento meio análogo que acontece, bem, o que acontece quando os homens estão nas indústrias e surge o futebol lá nos clubes no final do século XIX, bem, esses operários acabam jogando bola. Então essas operárias começam a jogar bola também. A gente tem clubes como o Dick Care Ladies, né, que era uma equipe de futebol feminino extremamente arrojada, né, muito famosa nessa época da Primeira Guerra Mundial, e que foi interrompida ao final da Primeira Guerra Mundial justamente pelo medo que as mulheres, abre aspas, ocupassem os lugares dos homens. Ou seja, a gente poderia estar falando de uma evolução de 100 anos. Acho que evolução não é a palavra certa, mas de um desenvolvimento de uma categoria de mulheres jogando bola há mais de 100 anos a nível de Inglaterra, que poderia, se tivesse acontecido na Europa, poderia ter se refletido em outros lugares do mundo. 100 anos. Que foi interrompido. O futebol feminino volta para a Inglaterra, se não me engano, só nos anos 60, 70, 80, não lembro agora, não tenho esse dado na cabeça. Mas também, ele fica distanciado, as mulheres ficam distanciadas do futebol durante muito tempo. Né? O Brasil tinha clubes femininos de futebol ainda até os anos 40, mas depois o futebol feminino se torna peça de circo. As pessoas iam no circo verem mulheres jogando bola. Né? Então, a Copa do Mundo, a primeira, se não me engano, é de 91, a oficial. Né? A teste é de 87, se não me engano, na China, e a primeira é em 91. A primeira Copa do Mundo masculina é em 30,
E a FIFA ela administra os campeonatos de futebol das Olimpíadas. Eu acho que no México. Oi? A primeira Copa Feminina no México, se não me engano. Não, é que essa é de 71, que ela foi feita por uma empresa e ela tinha uma coisa assim meio... Eu não lembro agora, era uma empresa acho que de bebidas ou de cigarro e tinha um corte até meio não, até bem sexista, que a ideia era o que os homens mais gostam? Bebida, futebol e mulheres, e se juntar tudo, que era mais ou menos a ideia do cara que fez esse torneio em 71 no México, que foi um sucesso, diga-se de passagem, né? Estádio tem imagens, seu documentário agora, mas tipo assim, a razão desse torneio acontecer, ela não era nada equânime, né? Nem progressista nem democrática, no final das contas. O ponto que eu quero chegar, só para não me estender muito mais em cima disso, quer dizer, deixar os guris falar também, que tô muito falante hoje, é que o futebol a nível internacional se disputa competitivamente entre seleções desde 1908. Pegar a primeira Olimpíada, entre 1808 e 1928, a FIFA organiza a Olimpíada de Futebol, a partir de 1930 a Copa do Mundo. Né? Não é à toa que o Uruguai bota 4 estrelas no seu escudo, porque considera as Olimpíadas de 24 e 28 como títulos mundiais, mas isso é outra história. A Copa do Mundo feminina tem um pouco mais de 30. Então, o futebol no Brasil, galera, se a gente pensar, a gente está em 2024. O futebol feminino em 2014 no Brasil, ele era amador. Amador. Quando a Copa do Mundo vem para o Brasil, a Copa do Mundo masculina em 2014, o futebol ele era amador. A gente tem aquele momento ali das Sereias da Vila, com Cristiane, Marta, né, que se cria todo um boom ali, acho que por 2011, né? 2011, 2012. Não, a Marta não, que a Marta não jogou no não foi a Marta. Era Cristiane. Tinha um. A Marta não jogou? Tem certeza? A Marta não, a Cristiane era. Era a Cristiane e tinha outras pessoas, a Marta não. Mas tem uma base Copa da do seleção. Mundo. Mas tu tinha uma base da seleção brasileira naquele time do Santos, não tinha? Tinha algumas jogadoras conhecidas, né, que jogaram Não, jogou sim, Michel, 2009 e 2010. 15 jogos, 26 gols. Jogou, eu lembro disso. Então a base da seleção era do Santos, então, aquela seleção de 2011 do Brasil. Exatamente. E aí teve eu lembro que tinha o Ganhar Libertadores de 2009, eu tinha essa lembrança. Tinha todo enfim, né, era nossas principais jogadoras ali, né? Quem não lembra aquela Copa do Mundo, acho que foi 2007, né? Que a Marta faz aquele golaço, que a gente bate na trave, fica em segundo lugar, né? Mas só que depois disso, investimento... Com narração do Luciano do Vale, hein? Essa Copa foi transmitida na Band, narração do Luciano do Vale. Eu tenho uma ótima lembrança. Assim. Oi? Que a maneira do Luciano do Vale ajudou a popularizar o futebol feminino. Sim. Todas nossas ídolas, nossas grandes jogadoras, né? Cici, Marta, Cristiane, Formiga, ou fizeram a carreira no exterior, principalmente na Suécia, Alemanha e Estados Unidos, ou foi na base da raça mesmo, né? Então, futebol, se a gente olha hoje, por exemplo, o Atlético Mineiro, ele faz uma coisa extremamente ridícula, que é abandonar o futebol feminino, né? Provavelmente o Atlético Mineiro feminino vai terminar em último lugar do Campeonato Brasileiro, porque os caras tiraram todo o investimento, fizeram a mesma coisa que o Ceará fez. Ridículo. O Cruzeiro, ele não tem categoria de base feminina, né? O Avaí, ele tem uma parceria com o Kinderman. Então, por mais que tenha se profissionalizado, muitos dos clubes não fazem investimento. O Grêmio hoje, eu tenho gosto de ver o Grêmio jogar. A técnica nossa, a Taizan, uma baita de uma técnica. O Grêmio fez bom investimento de jogadores, trouxe muitas jogadoras
do futebol sul-americano, trouxe a Jéssica Penha, da seleção colombiana, trouxe jogadoras, a Daiane Rodrigues, da seleção da Venezuela, né? Tem nossa categoria de base, que é uma categoria de base que tem crescido, tem a Rafa Leves, né? Tem a Lorena, que é a goleira da seleção brasileira, e vem evoluindo. A gente foi campeão gaúcho 2 anos atrás, né? Coisa que tinha acontecido só uma vez em 2018, se não me engano, e tem dado gosto de ver. Só que a gente ainda não vê o Grêmio dentro do estádio. O Grêmio, para jogar na Arena, tem que passar para a segunda fase do Brasileiro ou para a final do Gauchão. E mesmo assim é uma arena só a parte de baixo. Não libera a parte de cima. Então, o que a gente está vendo, o que eu espero que essa Copa do Mundo feminina, ela sirva também para potencializar o nosso futebol de clubes. Porque também, se não potencializa o nosso futebol de clubes, a gente não vai conseguir chegar com a seleção minimamente competitiva, né? Talvez algumas pessoas saibam, talvez tenham visto nossos comentários no jogo do Houston Dash e do Portland Thorns pela NWSL, que é a Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos, né? Mas, uma das nossas jogadoras da seleção, a Andressa, no banco, para a equipe do Houston, que é meio de tabela para baixo, na real nem é meio de tabela, porque são 14 clubes, estava em 10º, ou seja, é quase lá de baixo, só não corre perigo de cair, porque nos Estados Unidos, né, isso não existe, né, são franquias. A Tarciane também, né, estava na reserva. Oi? A Tarciane também, que era zagueira do Corinthians, estava na reserva. Então, né, para vocês terem uma ideia, né, tem que se fortalecer o nosso futebol, né, porque... Imagina ver um título do Brasil, todo mundo sabe, quem acompanha o podcast, que eu torço pro masculino pro Uruguai, mas no feminino eu torço pra nossa seleção. Eu acho que eu consigo fazer uma diferenciação bem tranquila com relação a isso. Inclusive o futebol feminino no Uruguai, ele tá no nível pior do que o futebol feminino no Brasil há 10 anos atrás. Nível muito, 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 muito baixo. Por mais que a Federação Uruguaia tenha feito um mínimo esforço para tentar alavancar assim, alguns clubes, só pegar os jogos da Libertadores Feminina, quando algum clube brasileiro joga com algum clube uruguaio. O Grêmio fez um amistoso contra o Nacional no início do ano, ou no final do ano, não lembro agora. O Grêmio passou o carro. E o Nacional tá na Libertadores. Tava na Libertadores. E, enfim... Né, para você ter uma ideia, a Argentina então nem se fala. A Argentina, né, tirando o Brasil, acho que tem a Colômbia, que tem um bom investimento, e a própria Venezuela aqui, minimamente. O Chile tem a goleira, se não me engano, ela foi ou era durante muito tempo goleira do PSG, e também tem uma seleção interessante, mas também longe de... Então é um cenário bem complexo, né? Mesmo os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o futebol feminino só é uma potência porque teve aquela lei lá das universidades nos anos 60 que fez com que se investisse muito no futebol como se o futebol fosse, porque nos Estados Unidos tem essa diferença, né? Por exemplo, as mulheres não jogam beisebol, né? Elas jogam softball, que é uma versão do beisebol reduzida e tal, enfim. E aí, em vez de jogar futebol americano, joga o futebol nosso, né? E a Colômbia, ela foi quarta no final na última Copa do Mundo feminina, né? Foi a única seleção sul-americana que avançou. Tinha um belo time, e caiu para a Inglaterra, mas fez uma bela Copa do Mundo, né? Surpreendeu bastante. Tinha um time muito bom mesmo. Sim. Não, e a Linda Caicedo, jogadoraça, né? Fez um golaço na Copa do Mundo. A Jéssica Penha do Grêmio estava no banco dessa seleção, né? Não lembro agora se ela chegou a entrar em alguma partida, acho que sim, mas é bem interessante, né? Mas, assim, uma grande questão que fica aqui é: quantas jogadoras do Corinthians titulares na final da Copa do Mundo, porque o Brasil vai chegar lá, vão estar em campos, né? Essa é a grande pergunta. Se não tiver não chega lá. A minha esperança é que até 2027 a coisa fique um pouco mais equilibrada e não dependa apenas de um clube. Que se depender apenas do Corinthians,
a gente vai para essa necessidade, né? Nem porque o Corinthians não consiga dar esse suporte, mas para que o ecossistema do futebol ele seja mais fortalecido, tu tem que ter mais de um clube como potência, né? Pelo menos se despontar mais um, se o Grêmio conseguisse, por exemplo, não acho um pouco difícil, mas se, por exemplo, conseguisse surgir pelo menos mais uns 2 ou 3 clubes conseguissem fazer frente com o Corinthians, né, a tendência é que o campeonato ficasse mais competitivo, né, e também que se desenvolvesse um futebol melhor por aqui. Sabendo que a Marta vai... A Marta, não sei se ela se aposentou da seleção feminina, não me recordo agora. Eu acho que sim, não? Na última Copa, não foi? Acho que foi a última Copa dela, né? Só vamos conferir aqui. Mas eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que da Copa ela não disputa mais. Não, ela falou. Aqui, ó. Só deixa eu pegar aqui a notícia aqui. Ela se despediu. Ela vai se aposentar. A partir de 2025, não terá mais Marta na seleção, né? Então, provavelmente ela não vai pegar essa Copa do Mundo. Né? Então, acho que essa foi a última dela mesmo. Infelizmente, a Marta também já vem num momento de queda na carreira, né? Então, ela é um monstro, né? Uma jogadora de nível excepcional, mas também é que tá. Ela foi para a Copa e aí jogadoras como a Cristiane, que estava num bom momento, que poderia ter ido para a Copa fazer um diferencial, não foram, né? Então a Pia Sanhai teve vários equívocos, né, na gestão de grupo, né? Mas, enfim, ela não anunciou a aposentadoria ainda, assim, tipo, você tem essa perspectiva que ela possa aposentar em 2025, mas, ó, a notícia aqui da TNT Sports, que ela avalia a aposentadoria após a disputa dos Jogos Olímpicos de 2024. Então pode ser que esse seja o nosso último ano da Marta na seleção, né? Lembrando que as Olimpíadas, elas têm um nível de Copa do Mundo para futebol feminino, né? Que jogam as seleções principais. Tá, os Estados Unidos às vezes não colocam a força máxima, mas as seleções normalmente colocam, né? E isso, eu não sei, só pra gente fechar o assunto do futebol feminino, os Estados Unidos também vem num momento de renovação, né? Aquela geração de Rapinoe, Alex Morgan, é uma geração que também tá passando, né? Então, talvez este também seja o momento de aproveitar essa janela de mudança de gerações, né? Uma geração extremamente campeã, né? Pela seleção dos Estados Unidos, né? Inclusive, o futebol feminino dos Estados Unidos é a única coisa que presta nos Estados Unidos. Enfim, tem outras coisas que prestam nos Estados Unidos, mas é uma piadinha. Enfim.